E salve pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, você antenado e antenada no Flamengo. Ontem que teve Mengão pelo Campeonato Carioca. E a gente vai ver mais um corte aí da ESPN, do programa F360. Ontem o Flamengo ganhou de 2-0 com gols do Wallace Ian e do Alcaraz, né? Bora ver mais um corte aí da ESPN. E não se esqueça de compartilhar, curtir. E é isso aí, pessoal. Bora pro vídeo. Antes disso, vamos falar de Flamengo. Flamengo que luta pelo tetra da Libertadores. Já que estávamos falando de Libertadores da América, que você assiste conosco aqui nos canais ESPN e também no Disney Plus. Domingo tem Supercopa contra o Botafogo e ontem o Flamengo jogou pelo campeonato estadual. Então vamos acompanhar o que disseram personagens de mais uma vitória rubro-negra. Não tem nenhuma diferença você ganhar de 2-0 com 2 gols nos primeiros 10 minutos e ganhar 2-0 com gols no final. O importante é vencer e às vezes ter paciência, circular e esperar que o adversário canse, abrir espaços é fundamental, e foi assim que fizemos. Então eu fiquei feliz por essa paciência que em outros jogos não tivemos tanto, e a gente acabou verticalizando mais do que deveria, e eu gosto que verticalize o jogo, mas saber o momento certo. Um sentimento de muita felicidade, né? Porque isso é um sonho, como eu falei ali. É um sonho para todos os garotos da minha idade, seja de fora, seja de dentro do Flamengo. Então, a torcida agradecer também pelo carinho, que sei que tem bastante por mim. Eu espero dar muita felicidade para a nação. Professor Celso, você até destacou ali no início, até os 30 e pouco, né? Não tinha saído gol. Sim. Mas você viu o Felipe Luiz? Não importa se o gol é no começo ou no fim. Na prática são os 3 pontos, professor. Na prática não, mas isso às vezes mexe com o anímico. Às vezes o time fica tenso, fica afobado. Não foi o caso do Flamengo ontem. Não foi o caso do Flamengo ontem. Como destacou o Felipe Luiz, o time foi paciente. Paciência não quer dizer marasmo. Tentou, houve jogadas interessantes. Não era bem o Flamengo, né? Ao contrário do rival do Flamengo na decisão de domingo, o Botafogo, sim, contra o Fluminense, até tinha uma exigência maior, botou o seu time. Não era o Flamengo. Mas os dois times mostraram uma coisa que a gente já tinha relatado, eu, particularmente no linha de passe, em relação ao Botafogo. A tal da memória do jogo. Esse não era o Flamengo, mas jogou como o Felipe Luiz gosta. Intenso, procurando o gol, contra um adversário, claro, mais acessível. Valeu para voltas. Teve a volta do Cebolinha iniciando um jogo. Teve pela primeira vez o Juninho iniciando um jogo, não terminando. Ele sai ali na altura dos 25 do segundo. Mas tudo isso é importante para esse começo de Flamengo, que já tem uma decisão agora. Aí sim nós vamos ver o verdadeiro Mengão, que ainda não estreou. Ontem voltou só o Maracanã para o Flamengo. E voltou com vitória, viu, Prates? E o Felipe Luiz destaca a paciência do time, né? Foi uma opção do Felipe Luiz, como falou bem o professor, né? Diferentemente do Botafogo, um dia antes, que colocou o time que deve começar domingo em Belém, na Supercopa. O Flamengo ontem não. A opção do Felipe Luiz claramente foi colocar quem não deve começar domingo. Né? E isso você pode perder qualidade, alguns garotos em campo, mas o Luiz Araújo foi bem, participou bem do jogo. O Arrascaeta entra no segundo tempo também. Pro garoto, pro Wallace Ian, é uma noite muito especial, né? E ele falou muito da identificação que ele tem com o clube. Ele na base, ele foi um atacante na base, que ele foi centroavante em alguns jogos, foi ponta esquerda em outros jogos, ponta direita em outros jogos, chegou até a jogar de meia em alguns momentos também. Com o Felipe Luiz. Exatamente, que o conhece já há muito tempo, né, Mari? Então, eu acho que é um tipo de jogo, de vitória, que ela marca muito para aqueles que não estão acostumados ainda a esse ambiente profissional, ou que não jogam sempre no profissional. E o Wallace Ian é um exemplo desse. O Luiz Araújo participou dos 2 gols, cobrando escanteio no primeiro e cruzando para o Alcaraz marcar de cabeça no segundo. E o Wallace Ian já tinha marcado, né? Isso. Marcou na derrota do Nova Iguaçu, marcou na goleada do Bangu. Não tinha feito no Maracanã no profissional ainda, né? Então, nessa sequência do Flamengo de Campeonato Carioca, que essa escolha, né, das equipes iniciarem o estadual com jogadores da base principalmente, o Flamengo já consegue identificar no Wallace um potencial
por uma temporada de muitas partidas, assim. O Felipe Luiz, ele até falou, né, que se ele tivesse um dia a mais de descanso, como o caso do Botafogo, ele poderia, de fato, colocar mais jogadores considerados titulares, mas ainda assim, acho que, para além de quem entra nesse time do Felipe Luiz, é muito interessante a gente identificar que mantém a ideia do treinador. Então, acho que isso é muito legal. Ontem o Felipe destacou muito os treinos, né? Então, ele cita o Alan falando do treinamento, ele cita o Alcaraz falando da entrega do treinamento. Até quando ele vai falar do Lohan, ele fala, né? A partir do momento que ele for o jogador que mais se dedica nos treinos, então ele está valorizando muito esse dia a dia. Eu acho que, para além dos resultados de quem entra, é muito importante identificar nesse Flamengo, como grupo, as ideias do treinador. E perspectiva de recuperação física do Cebolinha, de recuperação técnica do Alan, serviu para tudo isso. Luiz Araújo, acho que não sai como titular contra o Botafogo, mas ele já... Quase o 12º jogador. Já mostrou aí que vai entrar. Deve entrar. É importante sempre os jogadores aproveitarem todo e qualquer jogo, claro, mais num clube como o Flamengo. Foi um jogo ali do meio do Campeonato Carioca. Se você joga mal e perde, suas chances diminuem para reaparecer. Diminuem, claro, você sim. pode ser cornetado. E a gente sabe, o Flamengo, como vários outros clubes do futebol brasileiro, vai ter um calendário com muitos e muitos jogos, muitas competições. Então, o Felipe Luiz vai precisar de muita gente. É bom que estejam bem todos, os garotos, o Cebolinha, o Luiz Araújo, não é verdade? Mas todos atentos para o fato da concorrência ser muito grande. O Flamengo, na maioria das posições, tem 3 bons nomes. Muitos bons nomes. Pega a lateral esquerda do Flamengo. Você tem jogadores ali muito importantes, né? Só talvez algumas situações, o caso do Juninho, ali é uma posição meio que enquanto o Pedro não voltar, é só ele, precisa ver depois se ele continua no time com o Pedro. Mas na maioria das posições a concorrência é muito grande, você tem que ficar ligado. Tem jogo para todo mundo, mas também todo mundo quer o filé mignon, né? Todo mundo quer aqueles jogos, ser o titular dos grandes jogos. 3 para cada posição, professor? Pelo menos na lateral esquerda tem. Na lateral, Ayrton Lucas, Alexandro e o Vinha. E o Matias Vinha. Olha só. Aí qualquer um pode ser titular. Nas pontas tem muita gente também, né? Também. Jogador Tem de muita lado, gente. muito Tem jogador Cebolinha, de lado. tem Luiz Araújo. Mas é isso, pessoal. Esse foi o corte do programa F360 da ESPN. Espero que todos tenham gostado. E mais uma vez, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, curtir o nosso canal. E até a próxima, pessoal. Domingo tem Mengão, Copa do Brasil, Flamengo e Botafogo. Valeu, pessoal.